Romanos capítulo 6, versículos número 1 a 11. Irmãos, em março nós estudamos esse assunto e muitos irmãos pediram que nós falássemos outra vez. Às vezes há pessoas que não gostam quando nós ministramos dessa forma, mas deixa eu dizer uma coisa. É um ensino para edificação. Quando é a palavra de Deus, nós podemos glorificar a Deus, pois nós nos alegramos ao ouvi-la. E deixa eu lhe dizer, nos serve muito. Nós acabamos de ter um casamento comunitário agora, e naturalmente as pessoas já começam a perguntar: quando é o novo batismo? Quando haverá o batismo? Há pessoas que acham que apenas casamos é um dos critérios que nós exigimos como igreja, mas algumas pessoas acham que só isso é o necessário. Constantemente eu estou congregando aqui com os irmãos há quase 9 anos. Se Deus permitir, em fevereiro completará 9 anos. Há pessoas nesta cidade que eu nunca vi assistindo culto. Eles podem ter assistido, não no dia que eu estou. Eu nunca vi. Aí eles dizem assim: pastor, quando tiver batismo me avise. Para quê? Às vezes irmãos e irmãs aqui chegam para mim e dizem assim: pastor, fulano quer ser batizado em águas. Eu digo: minha irmã, quem é fulano? Uma pessoa que mora ali naquela rua assim, assado. E essa pessoa é crente? Sei não, mas diz que quer. Está doidinho para ser batizado. Existem pessoas aqui que eu só vi no dia do batismo. Geralmente o pastor faz o batismo no domingo à tarde, à noite ele comemora uma ceia. Nem na ceia eles já não estavam. Foram batizados à tarde, não vieram ao culto à noite e até hoje. Em quase 9 anos há pessoas que eu só vi no momento do batismo. E eles estão por aí, todo dia a gente passa por eles. Então, se nós aprendermos corretamente a palavra de Deus, nós teremos como ajudar essas pessoas, orientando-as pela palavra de Deus. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos falar sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. A primeira ordenança da igreja. O textual nós trabalharemos ele. Olha o que diz o textual aí. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Eu já disse aos irmãos que esse ensinar aqui é fazer discípulo. Quem é que pode e deve ser batizado? Quem já é discípulo. Se a pessoa não é crente, não teme a Deus, qual a necessidade de descer as águas batismais? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo que nós realizamos é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há pessoas que congregam aqui conosco que nunca submeteram ao batismo por dizerem que nós batizamos errado. Dizem que o batismo deve ser só em nome de Jesus. Todas essas coisas que eu falo aos irmãos não é coisa que eu ouvi dizer, não. É coisa que a gente convive sempre. Aí eu não entendo. Eu penso que falo tão claro. Eu penso que sou tão claro no que falo. E essas pessoas que dizem que só deva ser batizado em nome de Jesus é por causa de uma teologia equivocada. Teologia chamada unicista, de alguns grupos que absorveram esse entendimento. Nós vamos já ver sobre isso. A verdade prática diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo
E por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Agora é o texto em que nós temos como base Romanos 6, 1 a 11. Todas as vezes que os irmãos forem ler essa carta, os irmãos lembrem-se que Paulo utiliza-se de um método chamado diatribe, que é o método que ele está escrevendo e imaginando quem iria ler a carta, o que poderia perguntar. Baseado na mente de quem poderia ouvir e perguntar alguma coisa, Paulo já vai perguntando e ele mesmo vai respondendo, a fim de que essas dúvidas sejam diminuídas ou tiradas completamente. O versículo 1 ele diz assim: que diremos, pois, teólogo? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Irmãos, hoje tem uma teologia chamada de graça barata, o barateamento da graça. O que é isso? São pessoas que defendem isso aqui, que o crente tem que viver na prática do pecado, porque no caso contrário, a graça de Deus vai servir para quê? Se não tem ninguém pecando. Dá para entender o negócio desse? Mas Paulo, pelo Espírito de Deus, há muito já advertia a igreja. Eu já conversei com pessoas que elas dizem isso: Silvio, a gente tem que pecar mesmo. A gente peca, depois peca. Não, no caso contrário. Para que serve a graça de Deus? O pecado na vida do crente, se acontecer, que seja acidentalmente, não há algo programado. O escritor aos Hebreus disse: olha, quem vive na prática do pecado voluntariamente, depois de conhecer a verdade, é como que pisando o sangue do Cordeiro esteja vivendo. E para estes não resta mais esperança de perdão, a não ser uma expectativa de juízo, de fogo eterno. Porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O versículo 2, olha Paulo já dizendo: de modo nenhum, não é dessa forma, vivendo do pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ora, se a gente se entregou a Cristo, não vivemos mais na prática do pecado, para que os nossos olhos estarem voltados para a prática pecaminosa? 3. Ou vocês ainda não sabem que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo em águas traz consigo a demonstração do que já aconteceu na nossa vida. Nós morremos para o mundo. Nós somos vivificados para Deus. No último batismo eu perguntei a alguém: por que você quer batizar sem água? Ele disse: é porque eu não consigo me viver sem bola. Eu tenho que jogar bola. Aí eu vou me batizar para ver se eu sou liberto disso. Não. Se você não nasceu de novo, você pode batizar 100 vezes. O batismo em águas, ele não tem poder libertador. O batismo em águas é uma demonstração pública do que já aconteceu. Se não tiver acontecido nada na nossa vida, vai continuar do mesmo jeito. A diferença é que você vai descer enxuto na água e vai sair molhado, nada mais do que isso. Às vezes há pessoas, observe isso, há pessoas que às vezes são batizadas em águas e dentro de 1 a 2 semanas eles desistem. A gente encontra na rua: foi que houve? Não sou mais crente. Qual foi que houve? Tentei de tudo, até me batizei em água, e a minha vida não mudou. E não muda mesmo. O que muda a vida é o Evangelho. É quando Jesus entra em você, quando Ele entra em mim, quando a palavra dele está impregnada em nós, aí essa palavra faz mudança. Uma vez mudados e moldados pela palavra,
nós vamos demonstrar que assim nós abraçamos a fé, cremos no que foi nos anunciado, e agora nós vamos tomar a decisão de nos batizar em água. Caso contrário, versículo 3, 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Batismo é a lembrança de uma passagem. Uma coisa é antes do batismo, outra é depois dele. Então sempre o batismo está relacionado a isso, a passagem. Versículo 5: se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Se de fato, de verdade, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com ele, pode esperar, que daqui a pouco nós subiremos. Agora, se a gente não tiver mudado nada na nossa vida, pode batizar 200 vezes, não vai acontecer nada. Porque alguém ainda pensa que isso é segurança de salvação. Depois que eu estou aqui, eu orei por um senhor nessa cidade, e ele partiu para a eternidade sem que descesse as águas batismais. A família se apavorou, chamou alguém aí de outra igreja, e um moço dentro do caixão, pessoas de outras igrejas, foram lá e batizaram ele, dentro do caixão. Como? Por borrifamento ou por aspersão, pegando água e jogando na pessoa, no defunto. Irmãos, o batismo em águas é enquanto vida temos, com consciência plena, pelo amor de Deus. O versículo de número 6 diz assim: sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, que é o corpo do pecado, essa matéria, nós somos salvos se estamos em Cristo, somos fiéis a ele, sim. O pecado existe, ele foi aniquilado na cruz do Calvário. Hebreus 9, 26 diz aqui. Por que a gente é tendencioso a pecar? Por causa do corpo do pecado, essa matéria. É por esse motivo. E Paulo diz que existe uma luta travada entre nós, entre a nossa matéria e entre o Espírito de Deus. A gente interiormente, a parte que vem de Deus, sopro divino, quer servir a Deus, mas a nossa matéria fica lutando por desejar e querer as coisas da terra, coisas passageiras. Essa luta sempre existirá, e dependendo de como nós nos comportarmos, se nós oramos, lemos a Bíblia, jejuamos quando possível, e nós vivemos uma vida de vigilância, nós teremos vitória. Do caso contrário, nós fracassaremos. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Você lembra que a Bíblia diz, João 8,34, que por aquele pelo qual somos vencidos, dele nos tornamos servos. Se nós somos vencidos pelas práticas pecaminosas, então nós somos servos do pecado. Se Cristo está vencendo na nossa vida, nós somos servos de Cristo. Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. O que é justificação? É apagar completamente aquilo que nós havíamos cometido. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que Paulo faz aqui é um trocadilho de palavras.
Se Jesus morreu, ele morreu para o mundo. Mas quando ele ressuscitou, para Deus ressuscitou. Quando nós nos tornamos crentes, nós morremos para a prática pecaminosa do mundo. Mas agora nós estamos vivos para Deus, para trabalhar para Deus, para servir a Deus fielmente. Na introdução desta nossa lição, nós vemos assim: vamos estudar a importante prática cristã, o batismo em águas. O rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo, seus apóstolos. Então, tanto João Batista quanto Jesus e os seus apóstolos praticaram o batismo. Escute só. E depois pelos cristãos da igreja primitiva. Esta é uma prática de grande importância para a igreja de Cristo. Como toda doutrina cristã, a prática do batismo tem sofrido desvios ao longo da história. No seu propósito, na sua forma, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituído essa importante prática seja observado. Irmãos, tudo que nós formos fazer na nossa vida cristã, a gente tem que lembrar que devemos fazer segundo a Bíblia. Se um dia Deus tiver o propósito de nos tirar daqui e nós sairmos daqui, se chegar alguém completamente descompromissado com a Bíblia Sagrada, o que não é difícil, é muito fácil encontrar líderes descompromissados com a Bíblia Sagrada, muito fácil. O difícil é encontrar alguém compromissado com as Sagradas Escrituras. Mas ainda que alguém diga tudo o contrário ao que temos dito de acordo à palavra, não deixe de praticar o que é correto. Porque parece que tem alguém dizendo assim: eu tomara que alguém libere. Há quem dera que alguém deixasse tudo à vontade. Aí as pessoas encontram alguém dessa forma, aí diz assim: não, o líder já liberou. Irmãos, ainda que o líder libere, mas se não é de acordo à palavra de Deus a liberação, peca ele que não adverte o povo, e peca o povo porque anda não segundo as Sagradas Escrituras. Às vezes eu vou pregar num lugar e o povo fica quieto. Qual é a minha tristeza? É porque é o Senhor que está pregando. Se eu vir alguém mexendo no celular, eu vou pedir para parar. Se eu vir alguém conversando, eu vou pedir para parar de conversar. Mas as pessoas não deveriam parar porque eu estou falando. As pessoas deveriam parar em reverência a Deus e a sua santa palavra. Eu não gostaria que as pessoas fizessem nada por causa de mim. Eu gostaria que as pessoas fizessem por causa da compreensão bíblica e em obediência e temor a Deus. Porque se a gente fizer alguma coisa por causa das pessoas que nós estamos diante dela, nós continuaremos em pecado contra Deus. Por quê? Porque a gente se prende por causa de alguém que pode nos repreender. Mas a gente não deixa de fazer porque ama a Deus e por obedecer a sua palavra. Então, antes da prática, Deus olha o coração. Se o nosso coração não é reto para com Deus, a gente está na mesma condenação do pecado, entende isso? Independentemente de onde eu ou você estejamos, nós devemos viver sabendo que Deus tem olhar como chama de fogo. Aonde quer que nós formos ou estivermos, Ele estará vendo. Se a gente agir pensando nessa perspectiva, aí nós estaremos agradando a Deus. No caso contrário, nós estaremos deixando Deus triste. O primeiro ponto diz assim: pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Está aí. O batismo, visto como sacramento, ou seja, algo sagrado, a origem de um erro. Quando foi que começou isso? As pessoas acharem
Porque o batismo, ele tem poder para salvar alguém, ele é sagrado, ele pode santificar alguém. Quando foi que começou? Está aí, a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. Esse sacramento é um sinal de que é sagrado, capaz de conferir graça àquele que dele participa. Quem foi que inventou isso? Foi Agostinho, aquele bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja. Ele entendia que o batismo, como um sacramento, é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Ou seja, qualquer pessoa, na visão de Agostinho de Hipona, poderia ser batizado e ele receberia algo para a salvação, independentemente dele acreditar na prática ou não. Isso é um erro doutrinário, teológico. A Bíblia não diz isso. Foi apenas um homem que pensou dessa forma, expôs, e o povo acreditou sem consultar as Sagradas Escrituras. Esse entendimento teológico doutrinário define o sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Veja o que aconteceu em um período dos tempos bíblicos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 29. Esse texto é um dos textos de difícil compreensão das Sagradas Escrituras. Mas veja o que está escrito. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, 29, diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então pelos mortos. A compreensão é que um certo segmento nos tempos da igreja de Corinto, quando sabia que o ente querido havia partido, nesse entendimento que o batismo ele trazia consigo algum sacramento, e uma pessoa, o ente querido, partia para a eternidade sem ter sido batizado, o que fazia? Alguém que estava vivo, representando o defunto, pedia o batismo em águas, que era uma prática pagã. Isso aqui não era entre os crentes, era uma prática pagã, para que aquele que estava vivo, representando o defunto, pudesse ser batizado e o batismo alcançar com poder salvífico aquele que já havia sido sepultado. Já pensou até que ponto a mente humana chega? Paulo reprova a prática, não é prática de cristão, é uma prática pagã, portanto contrária às Sagradas Escrituras. Daí o motivo de, às vezes, as pessoas batizarem dentro do caixão, como eu acabei de falar para os irmãos aqui. Foi coisa que aconteceu entre nós. Vamos prosseguir. O batismo não é sacramento, é uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Escute o texto bíblico: ide, portanto, fazei discípulos, que é ensinar, e através do ensino discípulos serão formados, discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele.
Para quem é o batismo? Para quem Deus já o alcançou, para quem já está liberto, para quem já serve a Cristo. Não é apenas para quem deseja, para quem quer. A nossa recomendação é que o batismo seja em pessoas maduras. Qual é o exemplo que temos? Cristo. Cristo se batizou com que idade? 30 anos. Para os tempos de Jesus, alguém que tinha 30 anos, era alguém que estava no ápice da maturidade. Não quero dizer que as pessoas aguardem chegar a 30 anos, mas que pelo menos tenham consciência do que estão fazendo e por que estão sendo batizados em águas. Não um, nem dois e nem três auxiliares já chegaram para mim e já disseram: pastor, não tem como me batizar outra vez. Por quê? Aí eles dizem assim: depois que nós ouvimos de falar de batismo, a gente teve uma outra compreensão, não nos foi falado disso antes. A minha resposta é essa: você não já é batizado? Sim. Não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a palavra? Sim. É verdade que você não tinha um entendimento? Não. Mas agora não já tem entendimento? Já. Pois então pronto, a prática já foi consumada e agora você tem um entendimento que antes não tinha. Pronto, está resolvido o problema. Aí a gente se apega ao texto de Efésios. Paulo escreve à igreja de Éfeso, onde ele defende em toda aquela carta unidade. No capítulo 4, versículos 3 a seguir, ele diz: é um só Deus, é um só Espírito, é um só batismo, é uma só fé, é um só amor. Então neles é só um. Não existe uma necessidade de um segundo. As únicas situações onde nós admitimos o rebatismo é quando pessoas vêm de outras tradições que não foram batizados segundo a palavra de Deus. O que é batismo? Imergir em águas. Alguém vem de tradições onde eles não foram completamente imersos em águas. Alguém vem de outras tradições quando eles entenderam erradamente acerca do batismo e a doutrina deles não condizem com as Sagradas Escrituras. Nestes casos, essas pessoas são rebatizadas. Qual é o apoio bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Olha o que diz esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículos de número 1 a seguir. A Bíblia Sagrada nos diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. O que Paulo está falando aqui é de um revestimento de poder. Todas as pessoas, quando se entrega a Cristo, já recebem a pessoa do Espírito Santo, pois é Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas Paulo está falando de batismo de fogo, para falar em outras línguas. Aí versículo 3, perguntou-lhes então: em que vocês são batizados? E eles disseram: é no batismo de João. Qual era o batismo de João, igreja? Era o batismo de arrependimento de pecado. Todas as pessoas que João batizava, eles estavam se comprometendo que eles aguardariam a chegada do Messias. Naqueles dias, então, haviam alguns batismos. O escritor aos Hebreus fala da doutrina dos batismos em Hebreus 6:2. Então, olhando para isso, por exemplo, quando alguém se convertia ao judaísmo, ele era batizado. O que Jesus disse em Mateus 23:15? Ele diz assim: quando vocês conseguem fazer um proselitismo, ou seja, trazer alguém para o judaísmo, vocês conseguem tornar o filho do inferno 2 vezes.
Havia o batismo de João, que era o batismo de arrependimento de pecado, onde eles se comprometiam até que Cristo chegasse, e eles aguardariam ele chegar. Qual é o batismo que nós praticamos hoje? O batismo cristão. Não é um batismo de arrependimento de pecado, é um batismo de consciência plena, que eu ouvi o Evangelho, eu me entreguei a Cristo, Cristo me salvou, me libertou, agora eu quero dizer para todo mundo que eu sou crente, não quero abandonar a minha fé, Jesus salvou a minha alma e livrou-a do inferno, eu sou liberto das práticas pecaminosas e eu quero dizer isso para todo mundo. Aí eu coloco meu nome na secretaria do dízimo, no dia do batismo eu desço as águas batismais, depois de fazer a confissão de tudo que a nossa igreja prescreve de acordo à Bíblia Sagrada, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos completamente imersos em águas e trazidos outra vez. Agora nós estamos dizendo para o mundo que nós estamos dispostos a viver de acordo à fé que nós recebemos em Deus. Paulo continua, Atos 19:4. Paulo diz: certamente esse batismo aí é o de João, de arrependimento, dizendo isso ao povo, para que cresça no que após ele havia de vir. Isso é, ele estava falando de Cristo. Escute aí, versículo 5. Os que ouviram foram discipulados, foram batizados. É o rebatismo, porque eles já tinham sido batizados no batismo de João, entende? Segunda vez, agora o batismo cristão, foram batizados em nome do Senhor. É baseado nisso aqui, ó, em nome do Senhor, que os unicistas se apegam. Eles se apegam a essa referência, a referência de Atos 2:38, Atos 10:48 e Atos 19:5. Mas aqui não está falando da fórmula, está falando apenas da forma. Volto a perguntar: quem é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é ou não é batizado em nome do Senhor Jesus? Claro. Não que deva ser batizado só no nome de Jesus, mas aqui é uma forma como ele usa, não é a fórmula. A fórmula é inalterável. Mas aqui, apenas como para uma informação, eles disseram isso. Aí o versículo 6. Depois que foram rebatizados em águas, versículo 6. Paulo impôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo desceu, e eles falavam em línguas e profetizavam. Então, somente aqui, eles foram cheios do Espírito Santo e receberam o batismo do Espírito Santo. Não tem nada a ver com o batismo em águas, e nem com o recebimento do Espírito Santo no momento em que aceitaram a fé. Porque há pessoas e tradições que fazem uma confusão desse texto. E veja só, dando prosseguimento. Terceiro subtópico do primeiro ponto. O batismo deve ser administrado aos adultos. Alguém com consciência? O mesmo Agostinho que entendia o batismo como um sacramento, ele defendeu também que as crianças, os bebês de colo, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra a palavra de Deus e as palavras de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo afirmou: as crianças fazem parte do reino de Deus. Olha o texto bíblico, Mateus 19:14. Jesus disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígio no Novo Testamento de que criança sendo batizada, pois nosso Senhor Jesus disse:
que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Irmãos, tem coisa que eu fico assim irritado. Às vezes um pai e uma mãe chega e diz assim: eu gostaria de batizar o teu filho. Ele tem que dar de 8 anos. Por que ele quer batizar teu filho? Não, porque ele fica todo vez me pedindo pão na hora da ceia. E por que você não vai na padaria com um saco de pão para ele? Meu Deus! Eu já servi ceia aqui, onde eu vi a criança chorar porque a mãe recebeu o pão e ela só fez botar o pão na boca do menino e cruzou o braço, eu olhando assim, sendo uma oportunidade da gente orientar a criança da forma certa. A pessoa que faz isso, ela não tem a mínima de noção do que é batismo em águas e qual o significado da simbologia da ceia. O pão que recebeu, que é para ela se alimentar, coloca na boca do menino para ele não chorar. Então eu fico pensando assim: meu Deus do céu, como pode? Aí a gente fala sobre um assunto desse aqui, de novo isso aqui, de novo, mas uma pessoa lá fora te perguntar sobre aquilo, não sabe nada. De novo, mas não sabe. Irmãos, nós precisamos estar prontos a responder a qualquer questionamento feito acerca da nossa fé. 1 de Pedro 3,15. Então Agostinho de Hipona entendia que o batismo era um sacramento para os adultos e também deveria ser batizado as crianças. Por quê? Porque elas tinham pecado original. Enquanto as palavras de Jesus estão dizendo que não há necessidade, porque delas é o reino de Deus. E olha, nós vamos ouvir um homem ou ouvir Jesus? Claro que é Jesus. Alguém adulto, crente, aqui dentro, chegou para mim e disse: pastor, a minha mãe quer batizar meus filhos lá na igreja. Irmão, o filho é teu, é da tua mãe. É meu. Meu Deus do céu. Irmãos, somos nós que devemos educar os nossos filhos do caminho correto. Se os nossos pais querem interferir nisso, nós devemos explicá-los acerca das Sagradas Escrituras e abre-se uma porta para a evangelização. Mas a decisão é nossa, mediante os nossos filhos, pois a responsabilidade deles está conosco. Não são os meus pais que determinarão o que os meus filhos devem ser. Sou eu que deverei educá-los de acordo com a palavra de Deus. Não é como eu quero ou como eu acho. Os filhos só são meus como herança, mas é do Senhor. A nossa vida pertence a Deus, os nossos filhos pertencem a Deus, nós criamos os nossos filhos para Deus. Segundo ponto da nossa lição diz assim: o símbolo e o propósito do batismo. O símbolo do batismo é uma identificação com Cristo. O batismo por imersão, ou seja, mergulhar dentro da água, simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento, ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. A leitura nós acabamos de fazer do Romanos 6, 1 a 11, está em Romanos 6, 3 a 5. Dessa forma o apóstolo mostra que o ato de emergir na água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses,
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo Jesus. Você já viu que quando alguém desce as águas batismais, é posta uma bata branca geralmente? As mãos, elas são postas aqui como o defunto é posto no caixão, e ele é emergido na água completamente, ou seja, sepultado, e logo após trazido de volta, ressuscitado. Morreu e ressuscitou com Cristo. Morreu para tudo que não presta do mundo, ressuscitou com Cristo para a glória do Senhor Deus. Segundo ponto. É isso? Segundo subtópico do segundo ponto. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. O batismo não tem nada mais, nada menos do que publicar para todos o que já está dentro do meu coração. Quem desce as águas batismais sem ter tido uma transformação genuína, de nada vai valer, até porque ele nem respeita isso. Quem está dentro da igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, irmão, tu não te batiza por quê? Não, pastor, porque batismo é sério. Pois se esse é o seu entendimento, Jesus voltando, você vai para o inferno, meio tempo de vida, a vida toda dentro da igreja. Porque quem tem esse tipo de pensamento, o que é que pensa? Eu ainda preciso viver no pecado, tem umas práticas que eu não abandonei, aí só para me ser batizado, para ficar me queimando, então eu fico aqui no meu pecadinho mesmo. É essa a condição. Não tem outro pensamento. Porque se eu digo assim, o batismo é uma coisa séria, ele só é a publicação do que eu já acertei. Quem diz o batismo é uma coisa séria, por isso eu me submeto, ele está dizendo que a vida cristã é uma bagunça. É só isso. Aí a pessoa diz, sim, agora tu vai julgar o povo. Meu irmão, não é julgar. Jesus disse assim, tu sabe como é que eu conheço a árvore? É pelo fruto. Se essa é a concepção da pessoa, pode ficar aqui dentro a vida toda, irmão. Ele ainda vive na prática do pecado, ela ainda vive na prática do pecado. Assim como aquele que diz, não, eu vou me batizar porque eu adquiri a salvação e nunca abandonou as práticas pecaminosas, fez pior ainda. Será que é tão difícil de entender isso? Veja só, o batismo é uma publicação da profissão de fé. Significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto, ter convicção, ser consciente da fé que abraçou. Não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos. O batismo é para salvos. O batismo é para salvos convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. Irmãos, escute essa pergunta. Quem está aqui na igreja que quando foi descer as águas batismais, eu disse assim, eu vejo que não é hora de você descer as águas? Quem está aqui que eu disse isso? Não tem ninguém. Se fosse para listar, eu listaria aqui 20, 30 para você. A pessoa diz, mas eu quero, mas não está na hora, mas eu quero, mas não está na hora. Eu já ouvi dizer assim, o Silvio quer ser juiz do mundo. Meu amigo, não é juiz do mundo,
É questão de lógica. É questão de lógica. Irmãos, eu nasci. E quando nasci com 9 meses já na barriga da mamãe de Gerardo, eu já frequentava a igreja esses 9 meses com ela. Eu estou com 43 anos fora, todos eles na casa do Senhor. Se eu não souber o que é crença genuína, pode matar. E quantas vezes eu já cheguei, meu irmão, não está na hora, por causa disso, pastor, mas eu quero, mas não está na hora, mas eu quero. Ao povo diz, não, pastor, batizar ele quer tanto. Ele quer, ele não sabe nem o que ele quer. Não, mas é pela fé, é por isso mesmo, não sabe o que é fé. E as pessoas descem, mas não ficam. Aí diz aqui, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisam ser batizados. Irmão, se você está aqui na igreja 15, 20, 30 anos e diz assim, não quero ser batizado, é porque você está indeciso. Você não sabe o que quer. A mãe da irmã Ana Maria hoje tem os seus 83 anos de idade. Quando ela frequentava aqui, que ela não era crente ainda, eu dizia, olha, eu vou orar pela senhora sendo crente, ainda vou lhe batizar nas águas. Ela dizia assim, não, quem é batizado 2 vezes, porque ela já tinha sido batizada na tradição, morre queimado. Eu digo, eu vou lhe batizar na água, não no fogo, como é que morre queimado? É um engano que havia na mente. No dia que ela entendeu o Evangelho, se entregou a Cristo, foi um dos primeiros desejos dela ser batizada em águas. Como é que alguém tem 20, 30, 40 anos na igreja e diz, não, eu não quero? É indeciso, não sabe o que ele quer. Aí diz aqui, às vezes isso acontece por ignorância, quando a pessoa não sabe o sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. A pessoa não está convicta se é o que quer ou não. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Meu irmão, quem é nessa terra que não comete nenhum tipo de falha? Não é isso. O batismo não é para te proibir de tudo. Quem vai te proibir é o Espírito Santo, é o conhecimento bíblico que você tem. Por mais que a sua mente diga, pega, aí você vai dizer, não posso, sou crente. Eu li na Bíblia, eu ouvi a mensagem, o Espírito Santo não deixa. E aí tua igreja proíbe isso. Irmão, não é a igreja, é a Bíblia. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Não é a igreja, não é o pastor, é a Bíblia. Aí quando nós continuamos, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer nenhum tipo de falha. A Bíblia mostra que o crente deve evitar o pecado. O batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Você quer vencer o pecado? Ande no Espírito. De outra forma, há muitos que rejeitam o batismo, justamente por falta de conversão. Se alguém não é convertido, não mudou de direção e rejeita o batismo, e geralmente a rejeição ao batismo é por isso, pode viver o tempo que viver aqui, dentro do templo, não está salvo em Cristo. É o que esta lição nos expressa, é o que a Bíblia Sagrada diz. Você já viu filhos de crentes que estão com 30 anos de idade, 40 anos de idade? Não, mamãe, não quero ser batizado não. Mas meu filho, mas minha filha. Não, mãe, eu sou crente.
Não se engane não, mamãe. Não se engane não, papai. Pode orar pelo seu filho. Pode orar pela sua filha. Não a cresça. Eu lhe garanto mediante as escrituras. Ah, mãe, é porque a senhora é atrasada, a senhora é daquele tempo. Rapaz, é porque o senhor está caindo na história do Silvio. Na história do Silvio não, manda a Bíblia. Se não há desejo em quem diz que é crente de descer as águas, não há conversão genuína. Veja só. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo pecaminoso, com o sistema mundano. É por causa disso. Terceiro ponto, a fórmula e o método do batismo. Veja só, durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Esse texto cita as três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, não são três deuses que nós adoramos, é um só. Agora são três pessoas distintas, é uma só essência. No rito do batismo, a orientação de Jesus precisa ser obedecida pela invocação do nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fórmula herética do batismo, uma forma errada, contrária às Escrituras. Nem todo grupo da tradição cristã segue a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. O exemplo é os unicistas. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em outros textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Eles utilizam Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48 e Atos 19:5. Convém dizer que esse texto não nega a fórmula trinitária, nem tampouco nega uma trindade. O que é dito nesse texto é que o batismo era feito na autoridade do nome de Jesus, naquilo que ele fez e naquilo que ele ensinou, e não única e exclusivamente apenas no nome de Cristo. Terceiro subtópico: imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão. O que é isso? Borrifamento, só jogar os pingos de água na pessoa. Não há vestígio disso no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra batismo tem o sentido de mergulhar, submergir na Bíblia como fora dela, tanto faz. A palavra tem o mesmo significado. A prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro do Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saía de dentro da água e João batizava onde tinha bastante água. A conclusão: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em água, mostrando que, embora não tenha a atribuição de
salvação a quem dele participa. O batismo é uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que seguir a palavra de Jesus. Por meio do batismo nos identificamos com Cristo Jesus, tornamos pública a nossa profissão de fé. Igreja, entendamos. Quando alguém me perguntar sobre, já oriente, discipule, mostre o real motivo. Porque não é só o casamento civil que nos habilita a participarmos do batismo. Tem que haver uma transformação genuína, verdadeira, e nós estarmos conscientes do que estamos fazendo, a fim de que glorifiquemos o nome do Senhor nosso Deus. No caso contrário, não terá o efeito e propósito desejado do batismo cristão confirmado nas Sagradas Escrituras. Eu espero que você retorne quarta-feira, culto da família, nós estaremos aqui. Amanhã, a congregação Betel especificamente, e aos irmãos que desejarem, nós iremos ali ao